Bom, aqui é simples. Eu estou reforçando o risco de um objeto, que é o quê? Uma garrafinha aqui de molho de pimenta. Então você pode pegar um objeto e fazer o contorno ao redor, assim você tem uma base para poder fazer o seu trabalho, ter alguns objetos, sem precisar desenhar literalmente a mão livre. Você vai ter uma base, um apoio para te dar mais confiança. Aqui eu começo a riscar, porque eu sei que depois na pintura eu posso sombrear esse lado, deixar ele mais escurecido. Então é isso. Bom, da mesma forma, agora eu vou pegar um copo de plástico de requeijão. Só que eu não vou utilizar o desenho completo, só a metade dele. Aí eu vou ter como base, faço esse risco em cima e embaixo, arredondado, olha, veja só. Então eu completo esse risco e já vou fazer um vasinho de flores. Então aqui fica fácil para você ter como fazer o seu trabalho, sem precisar saber desenhar à mão livre. É uma dica super interessante. Agora sim, para desenhar à mão livre as uvas, você pode fazer as bolinhas, começar com 5 ou 6 bolinhas e vai diminuindo a quantidade. Então, fazer essas bolinhas, eu creio que seja fácil, é bom você treinar também o exercício de desenho à mão livre. Tem coisas que você vai treinando aos poucos. A garrafa, o desenho de observação, de xícaras, de copos. Mas enquanto você não estiver se sentindo confiante, use os próprios utensílios como apoio. Aqui no caso, já começo a fazer uns riscos tortinhos, então são uns riscos que vão servir de apoio para fazer as folhas. Olha só que interessante. Peguei a própria folha da uva, que eu tenho um pé de uva no quintal. Então eu pensei, vou pegar a folha, porque assim eu vou ter uma base de ver exatamente como que é a folha da uva. Se você não tiver a folha, você puxa na internet desenho de folhas, ou folhas de uva, imagem, coloca lá no Google, vai aparecer para você. E aí você vai ver que este desenho, ele é recortado, a folha ela tem um recorte. Então, aqui olhando para a própria folha, eu vejo os detalhezinhos com mais eficácia. Então, é interessante a gente observar a natureza, né? Se a gente quer fazer algum trabalho ou o próprio objeto, então vai fazer, por exemplo, frutas, olha as frutas. Então, assim você tem uma base maior para poder você fazer o seu trabalho com mais segurança. Bom, aqui eu comecei a fazer mais um pouco de uva, de cacho, né? Mais um cacho. Então eu começo a fazer uma quantidade maior de bolinhas e vou diminuindo essas bolinhas até ficar uma bolinha no final. Então eu vou dar uma leve sombreada aqui para dividir um cacho do outro. Então eu já sei que daqui para lá eu vou pintar de uma cor a uva, as uvas e do outro lado de outra cor, para poder diferenciar um cacho do outro. Então você vai compondo o seu trabalho, você vai criando através de ter esses recursos como base, né? Então você vai aqui, ó, aqui eu já começo a fazer os riscos, fazendo esses arabescozinhos, né? Como se fossem os raminhos, né, da uva. Se eu for fazer agora a maçã, como é que eu penso em fazer uma maçã? Eu faço um coraçãozinho. Então, para você que está iniciando, olha, faça o coraçãozinho, só que na parte de baixo você não faz o bico, você deixa arredondado. Então, esse é o segredinho para fazer uma maçãzinha à mão livre, sem precisar olhar diretamente para uma maçã. Então, aqui por trás, como que eu faço a outra por trás? Eu já imagino aqui uma partezinha que está por trás e já puxo da onde não dá para ver a outra parte. Então, fica uma na frente e outra atrás. Aqui é por trás da garrafa, a mesma coisa, ó. Vou virar aqui para vocês verem. Muito bem. Olha aqui, eu já começo como se uma parte dela estivesse lá atrás. Muito bem, parece que a impressão que temos é que ela está lá atrás. Então, são esses detalhes que vão dar um charme especial no seu desenho, né? Vai fazer ele ficar mais interessante, mais bem trabalhado. Embora não vai ser um trabalho totalmente realista, eu vou dar umas pinceladas mais fortes, mais expressivas. Mesmo assim, o trabalho fica mais interessante desta forma.
Bom, agora eu comecei a subir os riscos para poder fazer as flores, então eu não faço esses riscos retos, eu deixo eles meio tortinhos. Também é uma diferença, né, no trabalho, quando fica assim, fica mais harmonioso. E aqui, essa florzinha é super fácil de fazer. É uma florzinha que você pode treinar com a caneta no papel, com lápis no papel e fazer tranquilamente. E por fim, eu vou fazer a bolinha aqui central do miolo da flor para poder fazer essa florzinha ao redor do trabalho em geral. Então, eu começo aqui do centro, subo, desço, sobe, desce pela mesma linha, ó. Veja que eu vou na mesma linha. Ó, posso completar lá. Posso começar aqui, ó, de novo e completar. Não preciso passar de novo na mesma linha. Se eu quiser, eu posso deixar mais afastado, mais próximo, deixar meio tortinho, porque não precisa ser perfeitinho. É como se estivesse em movimento, então vai ter uma diferença de uma pétala para a outra. O importante é deixar arredondada a ponta e deixar mais fininho lá embaixo. Então você vai ter essa florzinha. E aí você pode pegar os espaços que ficaram e fazer os raminhos também. Bom, aqui eu comecei a utilizar o azul celeste, é um azul claro, e eu comecei a passar sobre o desenho da garrafa, e você pode observar que mesmo que a gente passe por cima dessa caneta permanente, vai cobrir o risco, mas mesmo assim você tem ele ainda como base. Então é interessante também utilizar a caneta permanente sobre a pintura de MDF com a tinta PVA. Ela vai te dar um trabalho onde você enxerga bem o risco, e mesmo que fique aparente um pedacinho do risco, não tem problema. E depois de preencher todo com a tinta azul celeste, eu vou passar um pouquinho de preto e fazer novamente o detalhezinho do contorno lá de cima e do sombreamento de um dos lados da garrafa, que foi onde eu tinha passado. Ainda dá para enxergar um pouquinho do sombreamento da canetinha, e agora eu vou utilizar a própria tinta preta para fazer esse sombreamento. Utilizando o azul inverno, que é um azul um pouquinho mais claro do que esse azul celeste, eu vou trabalhando agora esse vasinho, e da mesma forma, passando ele primeiro e depois utilizando o preto para dar o sombreamento e o detalhe do contorno. Utilizando o pincel bem fininho, número 0, eu começo a usar o verde escuro para poder fazer as galhas, os raminhos, né, das flores, e os detalhezinhos também, onde tem da folha da uva.
todos esses raminhos com esse verde escuro. Você pode optar por um outro tipo de tonalidade, pode ser até um marronzinho, pode ser um verde oliva, que tem um tom assim mais amarronzado e esverdeado ao mesmo tempo, até mesmo verde bandeira, verde musgo. Então você escolhe a cor. Aqui não tem segredo, é só preencher com o branco. E a gente já tem essa base do contorno, mesmo que fique aparecendo um pouquinho do contorno, não tem problema. Se quiser também fazer o contorno com outra cor, como um azul claro, também vai ficar bonito. Mas por enquanto eu não vou mexer, vou deixar assim. E na flor maior, lá ao redor do trabalho, aí sim eu vou utilizar o azul, logo vocês já vão ver. E é isso, é super tranquilo e fácil de pintar quando você tem esse contorno com a canetinha permanente como base. Então fica aí a dica para trabalhar com desenho no próprio MDF, pintando com PVA. Aqui eu comecei a trabalhar o verde escuro ao redor da folha, para depois, no meio dela, colocar um verde mais claro. Então, fica interessante também trabalhar duas tonalidades na folha. Sempre vai dar um efeito diferente, um efeito bom, né? Para pintura não ficar numa cor só. E o sombreamento da garrafa e do vasinho, você pode observar que terminei trazendo o pincel de cima para baixo também, né? Deixei assim umas pinceladas na vertical. Você tem a opção de trabalhar o sombreamento do jeito que você desejar, mas é porque cada pessoa tem um estilo, tem um jeito que acha mais interessante, e esse jeito você vai adquirindo na prática, conforme você vai pintando, você vai se identificando com o jeito que mais te agrada. Para preencher as uvas, você pode utilizar a cor que você desejar, que se aproxime de cor de uva. A tinta da cor magenta vai servir, cor púrpura, vinho, violeta, cobalto. Todas essas tonalidades você pode até misturar um pouquinho uma com a outra, colocar duas tonalidades no mesmo cachinho de uva. E até mesmo o azul também ele serve. Se você não tiver uma cor mais semelhante, como é que eu vou fazer nessa parte do cachinho de baixo? Eu vou colocar uma cor e depois eu vou pôr o azul para poder dar uma combinação. Então, eu vou trabalhar aqui esse tom de rosa, que é um rosa escuro, o outro foi um magenta, e aí eu vou pegar um pouquinho do azul celeste e vou misturar, passar por cima, e vai dar um outro tom mais parecido com o tom da uva. Então, às vezes você não tem a cor que se aproxima, você pode misturar uma cor com outra e dar uma tonalidade mais semelhante. Sobre as maçãzinhas, eu sombreei, né, um dos ladinhos ali da maçã. Então, eu utilizei somente mesmo o vermelho. Você escolhe a cor que você quiser. Uma cor que fica muito bonita para pintar maçã é o púrpura, que é um vermelho mais escuro. Mas você pode utilizar a cor que você desejar, pode clarear com um pouquinho de amarelo e também sombrear com marronzinho ou com preto. Você pode também escurecer. Comecei a trabalhar a cor de laranja, preenchendo essa parte de baixo, como se fosse um fundo aqui. Você pode optar por fazer esse fundo antes de pintar os detalhes, né, as pinturas da maçã, da garrafa, do vasinho, mas também é possível fazer depois que você tenha pintado. A gente tem que se adaptar
muito bem as manchas, por exemplo, ó, que eu vou passando, eu vou subindo e eu vou manchando para deixar artístico. Mas como o verde da folha não está seco ainda totalmente, ele vai terminar manchando um pouquinho. Não fique desesperado ou desesperada. O que acontece? Essas cores que mancham, elas são a nosso favor, termina deixando a pintura mais artística. Então, você tem que ter esse olhar que sempre tem como a gente trabalhar as manchas. Por fim, eu coloco o branco para preencher essas flores que vão ficar ao redor do trabalho, para preencher totalmente. Depois eu faço o miolinho, eu uso o amarelo claro, coloco um pouquinho de verde, então você pode misturar no miolinho também tonalidades, cores diferentes. E na própria flor eu vou colocar um azul. Então, um azul claro, acho que eu vou usar o azul inverno, pode ser um azul celeste, pode ser um azul bebê, vai super combinar com o branco para poder trabalhar os risquinhos do meio, deixar umas manchinhas azul, assim, com branco, fica super leve e agradável ao olhar, assim, essas flores, né? E os detalhezinhos da folha, o próprio pincel deitadinho com a tinta também vai ocasionar a folha. Então, são detalhezinhos que você pode fazer com total segurança, que seu trabalho vai dar certo. A outra coisa, na uva, eu fiz um contorno, é que aqui não mostrou, acho que a parte que eu estava fazendo, terminei não colocando aqui na edição do vídeo. Eu fiz um contorno de preto mesmo, porque para dar um maior destaque nessas bolinhas, né, de cada bolinha da uva. E é isso. Esse trabalho é um trabalho simples, é um trabalho que, mesmo que você não tenha muita experiência com desenho e com pintura, eu creio que você consegue fazer, porque fica bonito, fica harmonioso, e assim, você sempre tem que pensar que você tem uma base de apoio. Que base de apoio que você tem neste trabalho de hoje, desse vídeo, desse ensinamento que eu passei para você? Você tem os objetos a seu favor que estão na sua casa, que você vai olhar e vai saber que você pode aplicar estes objetos para o seu desenho, para a composição do seu trabalho. Você tem desenhos simples como a uva, que é possível fazer à mão livre. Você tem possibilidade de desenhar as maçãs também à mão livre e possibilidade de desenhar essas flores simples à mão livre. Então, não precisa ter medo. Se você falar eu não sou desenhista, você está enganado, porque você é desenhista sim. Quando criança, você desenhava, você só parou de desenhar depois de um tempo para cá. Então, vamos voltar a trazer essa habilidade que eu tenho certeza que está dentro de você. É só praticar. Com certeza você vai desenvolver um ótimo trabalho. Porque muitas vezes usar o pincel, usar a tinta, ele é um bloqueio, ele é um tabu na mente de muitas pessoas. As pessoas acham que quem usa o pincel, quem faz trabalho com pintura, já nasceu assim, quando na verdade não é bem por aí. Todos nós podemos desenvolver essas habilidades. E olha só o resultado, que interessante, harmonioso, lindo, decorativo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada e até o próximo trabalho.